Nessa primeira trajetória de Israel, primeiro venceram a Jericó, em segundo sofreram uma derrota diante dos moradores de Ai. Após receber a orientação do Senhor, foram lá e destruíram, derrotaram a cidade de Ai. E quando o povo de Deus começa a obter vitórias, e vitórias significativas, né, o inimigo ele começa a ficar preocupado, porque ele vê que o seu reino, né, ele está ameaçado. Na verdade, Satanás ele já sabe qual é o fim dele. Ele já sabe que está condenado, que está derrotado, qual é o seu destino, mas creia numa coisa: ele vai fazer até o último instante todo o possível, usar de todo engano, de todo ardil, para levar o máximo de pessoas junto com ele. E nesse contra-ataque que ele vai promover contra a igreja do Senhor, ele não vai poupar ninguém. Do porteiro ao pastor que está no culto, ele vai lutar para que tanto um como o outro caia e possa ser arrastado junto com ele para onde está destinado, que é o lago de fogo. E aqui nós vemos que após todas essas vitórias de Israel, os reis agora estavam preocupados. Jericó caiu, Ai caiu, então eles sozinhos não poderiam resistir e subsistir ante o avanço de Israel. Então resolveram fazer uma coligação. Vamos nos juntar e dessa forma vamos pelejar contra Israel para derrotá-los. Ainda que não houvesse a menor possibilidade, porque quem estava pelejando por Israel era o Senhor dos Exércitos. Mas no meio desse povo, alguém resolveu que não adiantaria, percebeu que não adiantaria usar o braço da força, o braço da carne. Era muito mais fácil usar de inteligência e conseguir a paz com o povo, com o exército, com o povo de Israel, do que tentar lutar pela espada. E muitas vezes é isso que o inimigo utiliza. Ele sabe que contra o crente não adianta ele vir naquele formato que a maioria das pessoas acha que Satanás tem, vermelho, de chifres, cascos, ou um tridente. Não, ele vem disfarçado. E Paulo diz que até ele tem capacidade de se disfarçar até mesmo de um anjo de luz. E os gibeonitas resolveram: nós vamos, fazer uma artimanha aqui e vamos conseguir a paz. Porque se eles jurarem a paz pelo Deus deles, nós sabemos que eles podem fazer isso, eles não vão recuar depois. Por isso precisamos ficar preparados para não cair no engano, e depois não sermos coniventes com o engano. Eu lembro veja que Satanás ele possui ardis, ele conhece, ele tem conhecimento.
Vê que quando ele tentou a Jesus, ele usou a própria palavra de Deus para tentar a Jesus. Não seria diferente com Israel, não seria diferente conosco. Utilizasse a própria palavra, né, como capa para o engano. Os gibeonitas, temendo o poder do exército israelita, propuseram uma aliança amigável com o povo de Israel a fim de preservar a vida. Para evitar que isso acontecesse, se aproximaram de Israel para fazer um pacto. Na verdade, tratava-se de uma manobra ardilosa, com o intuito de enganar o exército de Deus. Os gibeonitas, como os demais povos de Canaã, deveriam ser destruídos conforme haviam recebido instrução divina. Ou seja, Deus havia determinado que todos aqueles povos que estavam naquela terra deveriam ser destruídos. O engano fez com que os gibeonitas não fossem destruídos e terminassem por, mesmo sendo servos, estar dentro do povo, no meio do povo. As professoras de adolescentes e crianças podem se dirigir à sala para cima. Com essa falácia, queriam demonstrar que faziam parte de um povo distante, carente e desprovido de força. Na verdade, estavam ocultando sua verdadeira identidade a fim de tirar proveito do povo de Deus. O engano foi lançado e o povo, Josué e o povo, terminou sendo enganado, caindo no engano, fazendo um pacto. E isso, depois nós vemos que traz diversos problemas. Por isso que devemos ser vigilantes, porque ao compactuar com o engano, nós trazemos sobre nós